uma seringa com água. O que acontece quando eu aperto o êmbolo dessa seringa? E agora, uma seringa com geleia de morango. O que acontece quando eu aperto o êmbolo dessa seringa? Eu tenho que apertar com mais força, né? E a geleia, ela sai mais lentamente do que a água. Gente, o que isso tem a ver com a ocorrência de lesões perineais, de lacerações perineais no parto? Quer saber? Vem comigo nesse vídeo. Eu sou Sabrina Baracho, fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, cuido de mulheres em todas as fases da vida e tenho uma grande paixão por cuidar das gestantes. E hoje, nesse vídeo, eu quero saber quem aqui tem medo de laceração perineal, porque eu escuto aqui também isso todos os dias. Eu vim aqui na sua clínica porque eu quero prevenir a ocorrência de lesões. E a primeira coisa que eu quero te falar, especialmente se você está grávida do primeiro filho. Gente, quase 90% das gestantes, das mulheres, terão algum grau de lesão no momento do parto. E parece assustador, mas na verdade, graças a Deus, essas lesões são leves na maioria das vezes. Apenas cerca de 3% das mulheres terão algum grau de laceração mais grave, que são lacerações mais extensas, que podem acometer a região anal. A grande maioria vai lacerar a pele, vai lacerar a mucosa, vai suturar e aquela laceração em geral vai se recuperar de forma positiva, não repercutindo negativamente para o períneo. Maior a velocidade de descida se essas contrações estão realmente efetivas e fortes. Em que momento que as lacerações acontecem? Exatamente no momento que a gente chama de expulsivo. Eu detesto esse nome, porque a gente não expulsa o bebê nasce. Mas na literatura médica científica a gente chama de período expulsivo, que é quando já deu a dilatação completa do útero e esse bebê desce pelo canal de parto e ele vai passar pelos músculos do assoalho pélvico. Então, à medida que esse bebê desce, esses músculos vão cedendo progressivamente, que são exatamente esses músculos aqui. A gente tem músculos mais superficiais e a gente tem músculos mais profundos. Então, gente, trazendo aqui a analogia da seringa, né? Os músculos do assoalho pélvico representam aqui o líquido. Nesse caso, a água e nesse caso, a geleia. Então, vamos imaginar. Quanto mais denso o líquido, menor a velocidade de descida. Eu preciso de um tempo maior para esse tecido ceder. Da mesma forma, se eu tenho músculos do assoalho pélvico mais tensos, menos distensíveis, geralmente a velocidade de descida precisa ser menor. O que eu posso fazer para otimizar esse processo? Eu posso, lá no pré-natal, fazer um procedimento, uma técnica que chama massagem perineal. Essa técnica, ela alonga e relaxa essa musculatura exatamente para evitar lacerações no momento do parto. Eu estou diminuindo a resistência à passagem desse bebê à medida que eu alongo. Agora, gente, se eu alonguei, mas essa mulher no momento do parto contrai, não vai adiantar, vocês concordam? Se eu estou alongando aqui a minha musculatura do braço e na hora do alongamento eu estou flexionando o meu braço, não vai ter adiantado ter ganhado flexibilidade. Então é importante também um bom relaxamento. É importante que a mulher não tensione nesse momento. E quem vai fazer com que essa mulher não tensione é a respiração, é a percepção corporal. Então é importante também a gente trabalhar no pré-natal exercícios de contração e relaxamento dessa musculatura para que a mulher entenda, para que ela perceba, não é entender cognitivamente, mas para que ela perceba no corpo dela o que é esse relaxamento. E a respiração também vai ajudar nesse relaxamento perineal. Tem alguns estudos que mostram que realizar essa massagem no momento também do nascimento pode diminuir traumas graves, ou até mesmo usar uma compressa morna, porque o calor é um relaxante muscular. Mas essas duas técnicas, elas devem ser conversadas com a sua equipe, porque nem sempre ali vai ser possível naquele momento, mas é algo que pode ser discutido e avaliado exatamente no momento do parto. Então, eu já falei para vocês sobre o líquido, sobre a densidade desse líquido que interfere na descida. E agora eu vou falar para vocês da força do êmbolo. Quem que seria esse êmbolo aqui? Seria o próprio bebê. Então, o bebê ele vai ter uma velocidade de descida, ele vai empurrar, ele vai pressionar essa musculatura do assoalho pélvico.
E essa velocidade com que o bebê desce vai depender do peso do bebê, vai depender do posicionamento do bebê, vai depender da força de propulsão do útero à medida que ele contrai. O que a gente imagina? Uma mulher, por exemplo, que usa muito hormônio artificial, que é a ocitocina, para contrair muito útero, esse útero ele pode contrair excessivamente e, de repente, isso pode fazer com que os músculos lá do assoalho pélvico não relaxem completamente. Tem alguns estudos que mostram que o uso de ocitocina em excesso pode até gerar uma contração muscular, porque o útero empurra e o músculo reage, tensionando levemente. Então, não é bom que a gente force, empurre o bebê com ocitocina artificial em excesso. Nesse sentido, para essas contrações ficarem mais fisiológicas, efetivas e não excessivas, seria interessante que a gente utilizasse da mobilidade, da verticalização, porque isso vai tornar o nosso parto mais fisiológico. Então, sentar-se numa bola, por exemplo, mobilizar a pelve, isso não só ajuda na descida do bebê, mas também no posicionamento adequado desse bebê e também no relaxamento dos músculos pélvicos. De repente, ir para um chuveiro, deixar uma água morna cair nas costas, ter liberdade de posicionamento no parto, vai fazer com que esse parto seja mais fisiológico e com que o bebê vá descendo de maneira mais progressiva nessa pelve. E a gente sabe que mulheres cujos bebês não estão bem posicionados na pelve podem ter mais laceração. Porque, gente, o bebê, ele deve nascer assim. Ele nasce olhando para baixo. Tem bebê que não consegue rodar, porque o fisiológico é o bebê rodar na pelve. Tem bebê que tem dificuldade de rodar. E aí, de repente, ele tá assim. E quando ele vai nascer, às vezes, o diâmetro da cabecinha dele tá maior. E aí, isso pode também trazer mais lesões. E o que faz com que esse bebê rode adequadamente na pelve? Exatamente a mobilidade da mulher, a liberdade de posicionamento. Tem gente que fica querendo fazer maratona de parto. Agacha, levanta, cócoras. Só que se a gente também fica só assim, a gente pode fazer uma descida muito rápida. É como se a gente estivesse empurrando o êmbolo, forçando o êmbolo e não permitindo que esses tecidos cedam. Então, quanto mais fisiológico o parto, maior a tendência dessa descida acontecer de uma maneira mais natural. É fundamental, então, respeitar esse tempo de descida, né? Um parto em que há respeito aos momentos, em que há espera. A gente precisa desmistificar que esse parto tem que acontecer o mais rápido possível. Então, é preciso respeitar o tempo de descida fisiológico do bebê. Desmistificar que a gente tem que fazer de tudo para esse parto acontecer o mais rápido possível. Porque cada descida, cada tempo de descida vai ser diferente. Na realidade, quando a gente quer acelerar demais, com intervenção demais, a gente pode até cair numa situação que é a mulher ter que usar analgesia demais, ter que usar ocitocina demais, às vezes não conseguir nem participar ativamente do parto. E aí pode ser que venha o pior às vezes, que ela ter que parir deitada, com um fórceps, com ajuda, isso tende também a aumentar as chances de laceração. É claro que o fórceps ele vai ser bem-vindo em algumas situações, mas a gente espera que elas sejam mais raras e que os partos aconteçam realmente da maneira o mais fisiológica possível. Gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, envie para todas as gestantes que você conhece e continue me seguindo aqui nesse canal para mais informações sobre esse assunto. Te encontro também nas minhas redes sociais. Até breve!